Olá, bem-vindo ao Melhor e Mais Justo. No momento em que a política segue em crescente tensionamento, os retrocessos e ilegitimidades aumentam em proporções geométricas. A economia não dá sinais claros de recuperação e a voz jornalística da grande mídia ajuda a desinformar e confundir. É preciso criar sinergia para resistir e fazer contrapontos à narrativa irresponsável que golpeia a democracia brasileira. No país, os veículos de comunicação de massa estão concentrados nas mãos de poucos. Poucos que historicamente atendem interesses políticos e econômicos privados antes de atender ao interesse público. No entanto, a internet vem provocando uma revolução ao abrir caminhos para a construção de uma nova mídia. As fontes de informação e produção de conteúdos ficaram diversificadas e aos poucos tornaram-se públicas e ganharam espaço. Blogueiros, jornalistas livres, ninjas, eles driblam o massacrante uníssono da mídia corporativa que desde sempre formou a opinião pública nacional. Com a atual tempestade de ataques do governo interino a direitos duramente conquistados, é claro que os partícipes do golpe também querem calar a nova mídia. Mídia de resistência, essa é a conversa que começa agora no Melhor e Mais Justo. Para fazer essa análise, convidamos Silvio Catiabava, diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil, e Fernando Moraes, jornalista e escritor. Bem-vindos. Ataques à comunicação pública e à pluralidade de opiniões na mídia. É assim que age o governo interino para tentar sufocar os críticos. Só para citar um exemplo, recentemente Michel Temer suspendeu 8 dos 11 milhões de reais que deveriam ser pagos pela SECOM a blogs e sites que para o interino são aliados da presidenta eleita Dilma Rousseff. Para fazer um paralelo, a Rede Globo de televisão recebe da mesma Secretaria de Comunicação do Governo Federal cerca de 400 milhões de reais. E em 2014 recebia cerca de 600 milhões de reais. Em 2015 teve um corte de 200 milhões de reais aproximadamente. Para além do corte no financiamento dos blogs progressistas, quais outras ferramentas estão sendo usadas para tentar inibir a amplificação das narrativas contrárias ao golpe? Em que medida o corte à Rede Globo e a outras empresas de comunicação pode ter contribuído para intensificar o apoio ao golpe? Silvio. Olha, eu tenho a impressão que contribui naturalmente, quer dizer, um corte no orçamento de propaganda da Globo dessa magnitude, na verdade vai deixar bastante insatisfeito os proprietários da Globo. Mas eu não acredito que nós estamos falando de uma empresa. Nós estamos falando, né, na verdade, de uma classe dominante que não aceita um discurso ou que a conteste, ou que a critique, ou que seja diferente, né, desse rame-rame de todo dia que se reitera, valorizando, por exemplo, a competição, o individualismo, né? Uma ideia de que você tem que sempre que derrotar o outro para se dar bem na vida, né? Essa propaganda em torno de uma corrupção que, na verdade, está sendo muito manipulada, né? Ela também envolve a Globo, ela também envolve os partidos golpistas, né? Então, na verdade, a Globo e os demais integrantes desse sistema mais amplo de comunicação, eles construíram um discurso único, não é? Que é um discurso voltado para a crítica ao governo Dilma, né? Que é um discurso voltado para criminalizar o PT e para desqualificar os movimentos de resistência, de cidadania que vão às ruas em defesa da democracia e dos direitos, né? Fernando. Olha, eu tenho 50 anos de profissão e eu sou uma pessoa que fez a carreira inteira no papel. Mídia impressa. Mídia impressa. Não só minha carreira como jornalista, mas depois como escritor de livros, de não ficção, mas de papel. Tive uma única passagem rápida em televisão, em 1970, com o Vladimir Herzog, na TV Cultura.
Fernando Jordão, João Batista de Andrade, Vladimir Herzog, tantos outros companheiros que estavam lá naquela época. Mas eu sou do papel, sou da geração de papel. E eu sou muito otimista, porque eu acho que... Acho não, eu tenho convicção, poderia explicar detalhadamente por que eu acredito nisso, que eu acho que jornal acabou, revista acabou, livro acabou, e televisão, como a gente conhece, vai acabar. Vão sobreviver estações de televisão como essa, comunitárias, comprometidas com determinados setores da sociedade. Essa é a televisão de trabalhadores. Você pode ter uma até da Fiesp. Uhum. E o rádio, que vai sobreviver. O resto é internet. Acabou, não tem... Se você começar a calcular, nem vou falar dos prejuízos que eles estão tendo com jornais e com revistas, mas se você calcular quantas árvores você tem que derrubar por dia para fazer uma edição da Folha de São Paulo, ou do Globo, ou do Estadão, para nada, né? Porque eu assino os 3 jornais que me referi, e não tem nada nada que você já não tenha visto antes. E, na maioria dos casos, você viu o real e eles estão querendo te passar uma versão que é deles. Então, eu tive a minha atenção chamada para isso quando quando lincharam o Gaddafi na Líbia. Eu tinha estado lá 1 ano e meio antes, tinha estado com ele, e eu estava acompanhando a questão da Líbia muito de perto, e de uma hora para outra eu vejo gravados por dezenas de pessoas diferentes, soldados ali, o linchamento dele é feito com smartphone, com telefone celular. E o que um jornal pode te dar mais do que isso no dia seguinte? Ainda teve de noite a televisão. Nada, absolutamente nada. Não adianta dizer que ele foi fuzilado, não. Você viu, ele não foi fuzilado. Ele não morreu de coração. Morreu empalado, sabe, no deserto, depois de ter sido encantoado pelas tropas da OTAN. Então, acabou. Nós não só estamos testemunhando, mas nós estamos sendo partícipes de uma revolução como a humanidade não tinha experimentado, que é essa a revolução tecnológica voltada para a comunicação. Porque a minha geração, durante muito tempo, a gente alimentou a esperança de que a democratização das comunicações ia se dar nas barricadas, nas trincheiras, nos palanques. E, no fundo, a tecnologia andou mais depressa do que a nossa ideologia. Surgiu um negócio chamado internet, que você vai na loja e compra um telefone celular para pagar em não sei quantos meses, e você é o seu próprio Roberto Marinho. Se o que você disser, você monta seu blog, o que for, se o que você disser ali for inédito, tiver credibilidade, for informação de interesse da sociedade, vai começar a aparecer anúncio no seu blog, que nome tenha. Uhum. Então, está havendo uma revolução contra a qual eles não têm como agir. Então, o que faz o seu Michel Temer? Aliás, devíamos ter começado aqui dizendo, primeiramente, fora Temer. Esquecemos. Não podemos esquecer. Não podemos esquecer. Qual é o instrumento que o Michel Temer está usando para tentar asfixiar, tentar silenciar essa mídia independente que está rolando aí? Exatamente os mesmos métodos que a ditadura militar usava já no seu final dos anos 70. A ditadura queria silenciar a imprensa independente, a imprensa nanica, alternativa, mas não queria parecer censora. Então, o Centro de Informação do Exército montou uma mega operação nacional para asfixiar economicamente, entre outros, os jornais alternativos. Está aqui, isso aqui é um dossiê que eu fiz em final dos anos 70, 1979, denunciando é um dossiê gordo, está à disposição, quem quiser ver, está na minha página do Facebook e no meu blog, que está ainda experimentalmente, que é o Nocaute. Está a íntegra, inclusive com a documentação, que na época eu levantei para produzir isso aqui.
É exatamente. O Michel Temer está repetindo o que o Centro de Informação do Exército fez. Vai querer silenciar os blogueiros, vai querer silenciar a mídia na web, que está falando que as coisas, como as coisas acontecem. É isso que vocês mostraram aí na apresentação. Não adianta, mídia ninja. Você não sabe quem é a mídia ninja, onde está. Jornalistas livres, eu posso ser, de uma hora para outra, eu estou na rua, filmo uma cena e mando para os jornalistas livres. Você não tem como censurar. Então, o que você faz? Tira o dinheiro. Claro, sufoca financeiramente. Agora, Silvio, foi, de certa maneira, através dessa mídia independente, através da internet, que a imprensa internacional, você como editor do Le Monde no Brasil, tá certo? Mas que a imprensa internacional, para além das agências de notícia formais, oficiais, etc., também tomou contato com outra possibilidade de leitura daquilo que estava se passando no Brasil, né? Ou seja, também para o campo internacional é muito mais difícil de tentar fechar o país e restringir o acesso da mídia internacional a certas visões de interesse do mandatário de plantão, né? Sim. Foi isso mesmo, porque hoje a gente vê um conjunto bastante amplo de vozes na mídia internacional denunciando o golpe, Sim. analisando com muito mais distância, né, portanto perspectiva do que nós mesmos dentro do Brasil, e afirmando categoricamente que a gente está sob uma condição de exceção e de ruptura democrática, né? Olha, foi isso, mas eu quero aproveitar a fala do Fernando, eu concordo com o que você aponta como novidade, né? Mas aqui no jornal, no Le Monde Diplomatique Brasil, a gente tem tido umas experiências muito curiosas. Por exemplo, tem um momento em acaba o expediente, e o pessoal que atende, vamos dizer assim, o telefone, ele já foi, né? E às vezes eu atendo para saber o que é o assunto. Aí eu atendi um advogado, semana passada, dizendo assim, olha, eu quero assinar aí. É ótimo. E por que você quer assinar? Aproveitei. Falou, porque tem tanta coisa na internet que eu fico saturado, sem saber que qualidade tem, sem saber que veracidade tem, que eu resolvi cortar tudo isso e ter 2 ou 3 órgãos de informação que eu acredito que são qualificados. Então, o que a internet oferece é essa circulação de informação, né? Mas a gente ainda tem um papel importante, que é o da análise. Curadoria. Mas da olha, análise. se você permitir, Silvio, Claro. é preciso fazer uma separação, até para que as pessoas não confundam o que eu estou dizendo. Ao prever o que eu estou prevendo, o que vai acabar não é o jornalismo. O jornalismo papel. continua. É o jornalismo de papel e, mesmo assim, ainda creio que possa ser possível, nos chamados nichos de opinião pública, que é o caso típico do Le Monde. Le Monde Diplomatique. Concordo com você. Olha, o Diplô, inclusive, está na contramão. Está crescendo as vendas deles em banca, né, em assinaturas. Eu acho que é a crise, as pessoas querendo entender um pouco mais. E você se posicionar de um jeito onde nós temos uma visão progressista, nós temos um compromisso democrático, mas nós abrimos para uma pluralidade de opiniões, para o debate nesse campo, né? Quer dizer, e isso tem sido uma contribuição que eu acho que tem ajudado a fazer um debate nacional mais importante. Nós vamos entrar no tablet esse ano, né? mais consistente. Porque a internet é uma maluquice. Olha, né? ontem, por exemplo, nós fizemos um debate à noite, transmitido pela internet, que era o tema austeridade contra a democracia. Porque, na verdade, trata-se disso. Quer dizer, nós não temos que discutir a Grécia está aí para mostrar isso. Uma regressão social de mais de 30 anos imposta, né, aos gregos por conta dos bancos alemães. Exatamente. Que têm uma boa parte da dívida da Grécia nos seus cofres e que não querem discutir uma negociação da dívida porque abala o lucro deles. Claro. Né? Então, eu acho que a mídia também sofreu, em termos globais, uma concentração de capital. Hoje nós temos um Murdoch, por exemplo, que comanda várias cadeias de televisão nos Estados Unidos, revistas internacionais, tal. Tem um Slim no México, o Carlos Slim, que também tem esse controle. E aqui nós temos uma combinação, vamos dizer assim, das fusões com as antigas famílias que detinham quase que uma oligarquia midiática, né?
que detinham e detêm o controle desses importantes meios de comunicação. Então, eu acho que valeria a pena a gente se dedicar um pouco a uma reflexão de como é que você forma a opinião, né? Não é a rádio que forma a opinião, né? Não é a televisão que forma a opinião, ela reproduz de uma maneira simplificada, né? Quer dizer, deveriam ser os partidos políticos na democracia, mas eles foram apropriados pelas grandes corporações, fazem o que elas querem. Então, o que que nós temos? Nós temos alguns poucos jornais, né, aqui no Brasil, né, com editorialistas que formam a opinião, né? E é aí que eu chamo a guerra das ideias, né? Porque, por exemplo, nós fizemos um estudo, final de 2014, você encontra na internet, chama-se Por um Brasil Justo e Solidário, que é uma análise da crise e como sair da crise, né? É um conjunto de mais de 100 economistas, intelectuais que se mobilizou para fazer isso, e a gente se surpreendeu. Não tinha crise. A inflação, e daí que ela tem 1, 2 pontos a mais, isso é manejável. Claro. Né? Quer dizer, todos os indicadores internos estavam bem, comparativamente com outros países que era possível comparar também estão bem, os dados estão todos lá, são dados oficiais, né? E, no entanto, quer dizer, nessa mobilização para derrubar o governo Dilma, né, se forjou um terrorismo econômico, né, que foi adotado por toda a mídia, passou a se constituir progressivamente como uma verdade, aonde a própria esquerda ficou capturada. Quer dizer, e essa mesma mídia hoje está tendo trabalho para poder se desmentir. Ué, mas o que houve? Qual foi o milagre que aconteceu que em 15 dias a economia que estava com lama no bigode está aí, hoje, o caderno de turismo falando de um dos jornalões, falando que as pessoas estão de novo indo para Orlando, para Disney. 15 dias, 20 dias, cadê a crise, né? Cadê a crise? Mas a crise passou a existir por imposição, vamos dizer assim, de uma condicionalidade política. Há uma espécie de agenda que é diminuir o tamanho do Estado para que não haja mais possibilidade de soberania no seu projeto de desenvolvimento. Cortar esse teto do gasto social que está na PEC aí, que está para discutir no Congresso, 451, Sim. né? É para reduzir a saúde, a educação, o orçamento público a mais da metade. Não, e além disso, tem uma coisa mais grave, que é o seguinte, os reajustes dos recursos dotados para a saúde, para a educação, para a área social, não poderão ultrapassar o teto da inflação do ano anterior. Se você pegar só o crescimento vegetativo da população, você já percebe que isso é óbvio. Mas tem umas contradições aí que a gente podia explorar. Por exemplo, tem a história do Plano Safra, que é um seguro para plantio, que não pode mais aumentar. Claro. Tem que acompanhar a inflação. Então, se a área do agronegócio cresce, está descoberto do seguro, porque não pode aumentar o orçamento. Digamos que tem uma marotice aí no meio, para não falar uma certa sacanagem. Porque o argumento da equipe econômica do governo interino dirá o seguinte: claro que pode aumentar para o Plano Safra, porque você tem que manter os gastos dentro da inflação. Algum jeitinho, né? Você vai ter que remanejar. Então, não é que você precisa gastar exatamente em todos os setores ou em todas as rubricas o valor máximo da inflação. Se você gastar mais em um, você vai ter que gastar menos em outro. Exatamente. Então, a hora que você estabelece a prioridade, porque a condição nefasta, penso eu, de um governo que já é interino, que se tornar permanente, a desgraça está estabelecida, porque ele já sinalizou muito claramente, tá certo? Salvo equívoco meu, de que ele vai cortar nas políticas sociais, ele vai cortar retirando direitos e assim por diante. Ora, se eu preciso equilibrar isso, a minha perspectiva, lendo esse cenário, é dizer, ele cortará mais na saúde, na educação, na segurança, na habitação, etc. Não apenas aplicará a inflação, aplicará menos do que isso, porque as prioridades serão outras. Claro. Então, para ficar dentro do coisa, ele vai remanejar para outros lugares. E ao lado disso, você considera que eles vão desidratar o BNDES, que é um banco de desenvolvimento, é um banco de fomento. Então, mas, Fernando, me permita só concluir o que eu estava falando, porque
o debate que nós fizemos ontem, né, juntando 4 especialistas que fizeram essa crise, né, é uma espécie de esforço de fazer uma análise crítica do que está acontecendo. Porque, por exemplo, se nós não tivermos essa análise crítica, nós somos capturados pela agenda dominante, pela agenda dos jornalões. Uhum, né? claro, Quer dizer, claro. E o desafio é, bom, feita essa análise crítica, como é que as pessoas vão começar a ficar sabendo disso? Como é que elas vão ter acesso a essa informação? Nós transmitimos pela internet, mas foi pouca gente que assistiu. Né? E eu acho que, da mesma forma, nós teríamos que buscar estabelecer cadeias de comunicação. Né? Rede, né? Rede. Fazer rede. Fazer rede, para que possamos fazer essa disputa das ideias na sociedade. Você está falando de uma coisa Hoje, que me parece... só para terminar, hoje, essa classe média que bateu panela contra a Dilma, bateu panela contra o Temer também. Uhum, Né? uhum. Quer dizer, e é curioso que ela está se dando conta de que foi manipulada. A história da corrupção foi a bandeira para tirar a Dilma. Né? Quer dizer, e agora nós estamos vendo um a um os ministros do governo interino, né? Quer dizer, caindo também por causa disso. Então, de repente, você tem uma classe médica falando assim, olha, eu apoiei o primeiro momento, mas eu não sabia que vocês eram assim também, entendeu? É fato. E eu diria que também as franjas, as periferias das cidades, que por mais que apoiassem, tenham votado na Dilma lá em 2014, depois ficaram mais ou menos decepcionados pela agenda que ela começou a implementar, tentando manter a ideia de conciliação, enfim, com a plutocracia, com o rentismo, e se afastando um pouquinho do programa de governo que ela tinha acabado com o qual ela se elegeu. Mas imediatamente depois do golpe, com as ações do Temer, também a periferia dizendo, opa, ainda que com uma agenda menos robusta em termos de avanço nos direitos sociais e tal, uma coisa é a gente ter democracia, outra coisa não ter. Né? Tanto é que a gente tem movimentos hoje da periferia contra o golpe e a favor da democracia, mesmo reconhecendo, e as lideranças da periferia têm dito isso, que a democracia mal chegou nas periferias do Brasil, né? Ainda, mas que o arbítrio e a exceção ainda é pior. Eu queria destacar um detalhe que você tocou, Fernando também, mas você muito diretamente, Silvio, que é o seguinte, é verdade, quer dizer, a gente tem que ganhar capacidade de difusão, né? Até porque, muito embora a internet coloca em crise, e parece que em crise terminal, a mídia impressa, o papel, né, as revistas, etc. E claro, os conglomerados da mídia corporativa, da imprensa comercial, eles estão vendo isso e estão tentando migrar, inclusive, para a internet, porque eles são inteligentes, certo? De todo modo, a questão é que na internet eles não têm a mesma hegemonia, não são capazes de fazer a mesma hegemonia e vão ter que dividir esse espaço, se a gente conseguir agir. Em rede, quanto mais a gente conseguir somar essas várias vozes, mais fortes do ponto de vista da difusão seremos. De todo modo, no Brasil, a televisão aberta, né, ainda é responsável pela difusão, não pela formação de opinião, mas pela difusão das ideias para 94% da população. Né? Então nós estamos falando que ainda tem alguns anos para que esse jogo vire, porque o poder da mídia televisiva no Brasil e radiofônica ainda é muito forte. Neste momento, é bem verdade que a internet fez um contraponto e conseguiu, embora ainda muito restrita, né, fazer um contraponto forte à mídia tradicional e à mídia televisiva, à grande mídia. Mas, de todo modo, ela ainda é dominante. Se ela não é mais hegemônica, ela é dominante. Tá certo falar isso, Fernando? Olha, tá, mas eu acho o seguinte, é evidente que eu não tô prevendo que isso vá acontecer semana que vem, daqui a 1 ano, 2 anos. Agora, vai acontecer numa velocidade que a gente não... Já está acontecendo. Já está né? acontecendo. Uma velocidade enorme. E o Catiabava falou de uma coisa que me parece importante, que é o seguinte, a internet já está ganhando de goleada dos demais meios na agilidade, mas ainda não ganha na credibilidade. Não ganha na credibilidade. Agilidade é um negócio indiscutível. Vocês viram aqui, antes de entrar no programa, eu liguei um notebook ali e dei uma entrevista ao vivo para Russia Today, o canal de televisão da Rússia, sobre a renúncia do Eduardo Cunha, sobre, enfim,
A política brasileira, 7 horas de diferença, nem 1 centavo, ligação não custou nada, porque foi feita via Skype. Outro fenômeno que me chamou muito a atenção, a Marilena Chaui fez uma declaração a meu pedido. Eu estou fazendo uma série de filmezinhos de defesa do pré-sal para ajudar os companheiros, a campanha dos companheiros da FUP, os petroleiros, e convidei várias personalidades, políticos, ativistas, intelectuais, e convidei a Marilena Chaui, e ela fez uma declaração bombástica. Você sabe que isso foi há 2 dias, 3 dias. Você sabe que só no Facebook e no Nocaute, mais de 300 mil pessoas viram integralmente a fala da Marilena Chaui. Olha, isso é a tiragem inteira do Estadão, ou da Folha, ou do Globo, em dia de semana. Sim. Não, é impressionante. Agora, o que a gente precisa? A gente precisa ter segurança. Eu acho que vai haver um processo de depuração natural na internet, que você vai perceber. Você percebe, em muito pouco tempo, quem é que está chutando, quem é que está fazendo manipulação, seja de esquerda, seja de direita, não tem importância. Porque há dos dois lados. Há dos dois lados, não adianta dizer que são santos de um lado e demônios do outro. Agora, nisso, publicações como a sua, como o Diplô, o Le Monde Diplomatique, ajudam muito a internet, porque o sujeito vai dar uma opinião sobre Grécia, sobre a crise econômica da Grécia. E aí alguém fala, olha, o Diplô, que está nas bancas, tem uma matéria especial sobre a Grécia que é importante você dar uma lida antes de escrever seu post. Então, ainda tem muito disso. Eu espero que a gente chegue, que a internet chegue num ponto de credibilidade, como tem publicações como o Le Monde Diplomatique, como tem a Carta Capital, porque senão fica parecendo que é uma razia de um inimigo do papel. Não se trata disso. Se trata de entender que os suportes estão mudando. Né? Inclusive, tem uma coisa que é uma experiência que eu tenho muita satisfação de integrar, né? Que o Le Monde Diplomatique é uma publicação internacional. Está presente em 40 países, né? E imprime 2 milhões de exemplares, muita árvore, por mês. Mas nós estamos já caminhando também para a internet em vários países, e aqui no Brasil, dentro de uns 2 meses, a gente lança a nossa edição de internet. Né? Então, existem também iniciativas internacionais, como essa do Le Monde Diplomatique, que nos permitem arejar um pouco, vamos dizer assim, o debate e o entendimento do que é a política internacional. Como é principalmente essa contribuição do Le Monde. E nós produzimos também as nossas análises aqui. Mas eu queria entrar num ponto que eu acho que é mais delicado, porque não diz muito respeito a essa fase moderna, vamos dizer assim. Eu tive a oportunidade de ir em um seminário internacional no Camboja, faz uns meses. E eu liguei a televisão lá e eu assisti a TV cubana, que a gente não tem aqui, e o responsável cubano pelos mais médicos mandados para o Brasil dando uma entrevista. Olha só. Falando assim, olha, nós temos resultados extraordinários. Nos lugares onde nós estamos atuando, a mortalidade infantil e a mortalidade geral caíram pela metade. E nós não temos essa informação aqui. Não é? Então eu fico me perguntando, por que nós não temos, por exemplo, a Telesur, que é uma iniciativa importante? Eu sou do conselho da Telesur desde a fundação. Então você podia nos ajudar. Eu acho que foi um erro do Brasil não ter aderido, porque as pessoas acham que a Telesur, um pouco por manipulação da grande mídia, que a Telesur é uma estação da Venezuela. Não é. É uma estação de vários estados países, da Argentina, né? Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela, Cuba e acho que Nicarágua, se não me engano. O Brasil não quis entrar, eu defendi muito que entrasse. O Lula achava na época que era melhor o governo investir em produção de qualidade local e depois, na segunda fase, fazer uma aproximação com a Telesur. É uma pena porque deu no que deu, né? Você está vendo aí o Temer está querendo pulverizar a EBC. Por que nós não temos a Al Jazeera aqui? Que é uma coisa incrível. É uma emissora do Catar, né? Que faz uma análise internacional também importante.
né? E Quer uma dizer, emissora de um nobre, né? Com Sim. dinheiro, de um sheik, tá um certo? shake, né? Quer dizer, por que nós não temos as nossas TVs latino-americanas sendo transmitidas aqui também? Né? Quer dizer, eu acho que tudo isso tem que haver com um certo controle da mídia para que ela opere em favor do mercado, em favor de uma perspectiva acontece de isso. estimular o consumo, né? Onde o cidadão é um consumidor, ele não precisa pensar, Não, aliás, ele não precisa debater, que não Ele não pense. pense, né? ele tem que consumir e pronto. Bom, esse é outro debate minado pela televisão comercial, pelas rádios comerciais e pela imprensa comercial brasileira, que chama qualquer tentativa de regulamentação da mídia, de discussão, debate da mídia, de controle social sobre a mídia, de censura. O que é uma bobagem, um absurdo, Claro, isso já é está pra mais do que tapear a provado. trouxa. Eu preciso fazer um rápido intervalo, mas a gente já volta, não sai daí que a conversa está muito boa.